aula de hoje será sobre probabilidade. Bom, a probabilidade, ela determina as chances de algo acontecer. E aqui nós vamos aprendê-la na prática. E o primeiro exemplo que eu trago para vocês é de um dado. Por exemplo, aqui nós temos um. Ele é composto por 6 faces, no caso, 6 lados. Cada um é numerado por um número, de 1 a 6. Um tem a face 1, o outro 2, o outro 3, o outro 4, o outro 5 e o último tem a face de número 6. Por exemplo, se eu dissesse assim, qual é a probabilidade de sair um número par? Nós sabemos que os números pares são aqueles que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Então, desses números aqui que nós temos, que é do 1 ao 6, qual a probabilidade de sair um número par? Nós temos o 1 não é par. O 2 é par. O próximo número par será o 4 e o último será o 6. Então, nós temos 3 chances de sair um número par, no caso do dado. E qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Se nós temos 6 lados e tem 3 lados pares, então nós também temos 3 lados ímpares. No caso, a probabilidade de sair um número par é a mesma da de sair do número impar, porque cada um deles possui 3 chances. E se por um acaso a tia tivesse 2 dados, qual seria essa probabilidade? Nós íamos multiplicar por 2, já que no primeiro tem 3 possibilidades de sair par, no segundo também temos 3, então nós íamos ter 6 possibilidades de par, assim como nós íamos ter 6 possibilidades de ímpares. E se por um acaso fosse 3 dados, íamos triplicar. No caso, ia ser 3 lados no primeiro par, 3 lados no segundo par e 3 lados no terceiro par. Então, nós íamos ter 9 possibilidades de sair par e também 9 possibilidades de sair ímpares. E esse foi o exemplo, no caso, utilizando o dado. E agora eu vou apresentar outros exemplos para vocês. No caso, se eu tivesse um saquinho cheio de balas, no total nós íamos ter 20 bombons. Cada um deles ia ter uma cor. No caso, a tia ia ter 3 cores. Íamos ter 10 rosas, 6 azuis e 4 verdes. E se por um acaso eu fosse tirar um deles sem olhar, qual deles ia ter a maior probabilidade de sair? Ia ser o rosa, o azul ou o verde? Seria aquele que tem uma maior quantidade. No caso, seria o rosa. E se eu perguntasse qual era o que tinha a menor chance de sair? Seria aquele que tem uma menor quantidade. No caso, seria o verde. Isso no exemplo das balas. Outro exemplo que nós podemos verificar é através de moedas. Se por um acaso eu tivesse um cofrinho e nesse cofrinho eu tivesse 5 moedas de R$1 e 7 moedas de 50 centavos. Qual delas tinha a maior possibilidade, a probabilidade de sair, caso eu retirasse ao acaso? Seria a de 50 centavos, porque ela tem em uma maior quantidade, no caso ela tem 7. E a que tem a menor possibilidade seria a de R$1, porque ela tem apenas 5. E nesse mesmo exemplo aqui, com essas moedas, se por um acaso eu tivesse perdido algumas, e aí a quantidade ia mudar, né? E aqui fosse a nova quantidade de moedas que eu possuía. No caso, eu ia ter 4 moedas de R$1 e também 4 moedas de 50 centavos. Qual seria
delas que tem uma maior probabilidade de sair caso eu retirasse. Seria a de 50 centavos ou a de R$1. Nessa situação, as duas tinham a mesma chance, porque elas estão na mesma quantidade, certo? E o outro exemplo também a gente pode utilizar as moedas. No caso, eu vou dar o exemplo aqui com a moeda de R$1, mas serve para qualquer uma das outras moedas. Qual é a probabilidade, qual das duas tem a maior chance de acontecer? Por exemplo, eu jogo uma moeda para cima. Qual é a que tem a maior probabilidade de sair? É a cara ou a coroa? As duas têm a mesma possibilidade. Por quê? Porque se são dois lados, cada uma só tem um lado. Então, elas são iguais a quantidade. Então, as duas têm a mesma chance de sair. E para gente encerrar, ficou claro que nos casos de probabilidade, aquelas que têm uma menor quantidade, elas têm uma menor chance de serem escolhidas. E aquelas que têm uma maior quantidade, é as que possuem uma maior probabilidade de acontecer. E já aquelas que têm uma quantidade igual, a probabilidade delas ocorrerem será a mesma, certo? Espero que vocês tenham aprendido e também que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!